Salve, salve galera! Eu sou o Professor Marx. Bem-vindos ao mundo da Química! Galerinha, nossa última aula do curso regular de Química. Se você chegou até aqui acompanhando os nossos planos de estudos, nossa, foram mais de 150 aulas, uma maratona. Espero que você tenha gostado do nosso curso. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma, tá bom? Então, bora para essa nossa última aula do curso regular de Química. Vamos nessa! Nós vamos falar aqui sobre bioquímica, proteínas, de certa forma dando uma continuada na aula anterior que falava sobre os aminoácidos. O que são as proteínas? As proteínas são moléculas grandes, macromoléculas, formadas pela reação de polimerização dos aminoácidos. Já falamos sobre reações de polimerização lá no módulo 22, falamos sobre os aminoácidos na aula anterior. Muito bem, aqui o exemplo de uma proteína na sua forma quaternária, na sua estrutura quaternária, hemoglobina. Já eu explico melhor esse lance de estrutura quaternária, combinado? Esse grupinho vermelho aqui que eu vou destacar para você é o chamado grupo M. Toda molécula de hemoglobina tem 4 grupos M, que são constituídos de um íon ferro 2+, lá no centro, e em volta aquela estruturinha toda ali é a chamada porfirina, ok? A hemoglobina a gente sabe que ela é responsável pelo transporte de gases, certo? Então esse íon ferro é que vai se ligar ao oxigênio ou ao gás carbônico que estão ali na nossa troca gasosa, na nossa hematose. Essa ligação é uma interação que acontece entre o íon e o O2, que é uma molécula apolar, e o CO2, que também é uma molécula apolar. Aí já dá para a gente entender por que a ligação com CO, por que em ambientes onde a concentração do monóxido de carbono, CO, é muito alta, é perigoso e pode levar à morte. CO é uma molécula polar e ela se liga ao ferro de uma forma muito mais eficiente do que o O2 e o CO2, que são apolares. Por isso ele pode levar à morte. Tá? É difícil o O2 ou o CO2 conseguir desconectar o CO uma vez que se formou a ligação e ela é mais intensa do que a ligação com O2 e CO2. E explica também a questão do gás cianídrico, HCN, aquele que matou a galera lá na época da Segunda Guerra, no Holocausto dos Judeus, e também lá na boate em Santa Maria. Muita gente acabou morrendo por inalar esse HCN. Tá? Então o íon cianeto, Cn-, vai se ligar ao ferro de uma forma muito mais intensa do que os outros gases, CO2, O2, o CO mesmo. Tá? Então por isso é muito difícil haver a desconexão uma vez que a pessoa tenha inalado esse gás. Tá? Por isso ele leva à morte com uma grande facilidade, porque a hemoglobina não consegue mais transportar o O2 para o organismo. Tá bom? Muito bem, continuando aí a questão das proteínas, olha só. Algumas funções que as proteínas têm no nosso organismo. Elas são enzimas, elas são responsáveis pelo transporte gasoso, tem função estrutural, tem função de defesa. Alguns exemplos aqui para você. Função enzimática, a ptialina, que também é chamada de amilase, certo? Aquela que vai degradar o amido, Ela está presente na saliva e vai degradar o amido enquanto a gente está mastigando aqui na boca, certinho? O transporte, como a hemoglobina, que eu acabei de explicar aí para vocês. A questão estrutural, como a queratina, que constitui nossas unhas e os nossos cabelos. E questões de defesa, como por exemplo os leucócitos, os glóbulos brancos. Tudo isso aí é constituído por proteínas, tá bom? Uma proteína, ela tem ali 4 tipos de constituições, certo? Ela pode ter uma estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. A estrutura primária é a sequência dos aminoácidos. A secundária, sua forma helicoidal. Terciário, dobramento da cadeia sobre si mesma. E a quaternária, quando 2 ou mais cadeias proteicas se unem. Vamos entender um pouquinho melhor, olha só. A sequência de aminoácidos, a estrutura primária, seria que aminoácido está do lado de quem? Tá? Como no exemplo aqui eu estou colocando para você lá. Alternando a sequência desses aminoácidos, a gente já pode formar estruturas diferentes, proteínas diferentes. Beleza? Muito bem, essa aí é a nossa estrutura primária da proteína.
Já já eu explico isso aí melhor na nossa tela cheia lá para dar um exemplo para você, tá bom? A secundária. A secundária é quando ela forma o espiral, tá? Uma forma helicoidal. Seria isso aqui, ó. Eu pegar aquela sequência e começar a fazer uma forma helicoidal, uma espiral com essa sequência de aminoácidos. Isso é forma secundária, estrutura secundária. A terciária é quando essa espiral começa a se dobrar sobre si mesma. Isso é tudo por conta das forças intermoleculares que rolam entre as estruturas, os aminoácidos que estão constituindo aquela sequência ali, tá bom? E a estrutura quaternária é quando duas ou mais proteínas começam a se unir. Como a gente tem aqui, cada uma das cores ali representaria uma forma terciária de uma proteína. E aí a união dessas proteínas gera a estrutura quaternária. Como é o caso da hemoglobina que a gente começou destacando lá na aula. Certinho? Muito bom, para a gente entender melhor isso aí, vamos lá para a nossa tela cheia para você visualizar essa questão de espiral, de dobramento sobre si mesma. Vamos nessa. A estrutura primária de uma proteína é como se fosse esse fio, em que a gente vai tendo os aminoácidos em sequência, certo? Vários aminoácidos ligados aqui em sequência. Essa seria a estrutura primária. A estrutura secundária seria isso aqui, ok? Então, esse fio foi se espiralizando e acabou se tornando essa estrutura aqui, em espiral, como você está vendo, certo? Essa seria a estrutura secundária da proteína. Muito bem. Esse espiral, ao se enovelar sobre si mesmo, dessa forma que eu estou mostrando para você aqui, ó, originaria aqui para nós a estrutura terciária da proteína. Certo? Ó, o espiral se enovelou sobre si mesmo. Essa é a estrutura terciária da proteína, ok? A estrutura quaternária seria o caso de eu ter duas proteínas em estrutura terciária e essas proteínas se unissem, certo? E formassem então a estrutura quaternária da proteína. Então são duas proteínas aqui no exemplo que eu estou dando com estrutura terciária. Essa aqui seria a configuração da estrutura quaternária da proteína. Tá aí, ó. Espero que tenha te ajudado, que tenha clareado um pouquinho mais a sua ideia aí. Beleza? Continuando, uma proteína ela tem o chamado pH ótimo e temperatura ótima. O que é isso? pH ótimo é o pH ideal para que aquela proteína tenha o seu melhor desempenho, certo? Na função que ela tiver que funcionar, certinho? E a temperatura ótima, a temperatura ideal, né, para que haja o melhor desempenho. No pH ótimo e na temperatura ótima, eu tenho o melhor desempenho possível para aquela determinada proteína. Isso é muito importante na parte de enzimas. Uma enzima, se ela está fora do pH ou temperatura ótima, ela pode desnaturar, perder a sua forma. E a gente sabe que a enzima ela funciona naquele esquema chave-fechadura. Se a forma da enzima se alterar, ela não consegue mais se ligar ao substrato e desempenhar a função que ela tem que desempenhar, que é, por exemplo, no caso de enzima, acelerar o processo de reação química. Tá bom? Esse pH ótimo e temperatura ótima pode ser descrito graficamente como aqui, por exemplo, ó, que eu estou descrevendo o estudo do pH ótimo de uma enzima. Veja que a maior atividade possível para essa enzima, o pico lá, está mais ou menos ali em 5,3. Certinho? O que quer dizer isso? Que o melhor desempenho para essa determinada proteína aí, que no caso é uma enzima, tá? Eu escolhi uma enzima, que é a amilase, que o pH dela ali ótimo é por volta de 5,5 mais ou menos, tá? Então, é nesse pH que ela tem o seu melhor desempenho. Note que se o pH começar a subir ou descer demais, a atividade da enzima vai caindo muito, chegando até zero, certo? Que é o caso dela desnaturar completamente, perder totalmente sua forma. É o que acontece, por exemplo, com a caseína, proteína lá do leite. Quando a gente adiciona, por exemplo, vinagre ou limão e o leite coalha, certo? Aquelas proteínas estão desnaturando, perdendo a sua forma e precipitando lá no leite. Muito bem, continuando, a proteína, como eu já comentei lá no começo, é um polímero de aminoácidos. Um aminoácido vai ligando no outro aminoácido e essas ligações são chamadas ligações peptídicas. Na aula anterior a gente já falou sobre isso, tá? A ligação peptídica ela ocorre entre o OH
do grupo carboxila de um aminoácido e o hidrogênio do grupamento amino do outro aminoácido. Então ela rola aqui, ó, com uma desidratação, com a perda de uma molécula de água. Retirando o OH e o H, a gente teria ali, ó, a formação da ligaçãozinha que está destacada em vermelho, formando ali um grupamento amida, certo? Nitrogênio ligado em C dupla O. Por isso que as proteínas são chamadas poliamidas, tudo bem? Destacado ali em vermelho para você está a ligação peptídica. Note que aqui eu estou dando como exemplo 2 aminoácidos só, certo? A ligação entre 2 aminoácidos gera uma ligação peptídica. Se eu fosse ligar 3 aminoácidos, eu teria 2 ligações peptídicas. 4 aminoácidos, 3 ligações peptídicas. Então veja, quantas ligações peptídicas uma molécula, uma proteína vai ter? Sei que você consegue responder. Perfeito! N-1, sendo N o número de aminoácidos que aquela proteína tem. Que nem aqui, tinha 2 aminoácidos, uma ligação. 3 aminoácidos, 2 ligações. Sempre uma ligação a menos do que o número de aminoácidos que ela tiver. Belezinha? Tranquilidade? Então bora para o nosso videocício. Você já conhece a estrutura do nosso site, então pause o vídeo, resolva o videocício que se encontra aqui na nossa apostila. Se você não tem a apostila, o videocício você pode fazer o download aqui no botãozinho aqui do lado e comprar a apostila também se você quiser, porque a apostila tem muitos outros exercícios especificamente sobre essa aula, no caso, proteínas. E agora, a resolução. De volta com você, vamos para o videocício que é esse aqui. Ele fala de um experimento em que uma amostrazinha de soro sanguíneo foi colocado num suporte poroso e o pH foi controlado em 6. Beleza. Através desse suporte, estabeleceu-se um circuito elétrico, quer dizer, aplicou-se ali uma correntezinha elétrica, essa aqui é a estrutura. Ó. Então tá lá, ó, tracinho maior, tracinho menor, indicando ali uma pilha, certo? A amostra de soro sobre um suporte poroso, quer dizer, pode haver migração ali, ó, das partes que constituem esse soro, ok? Bom, sabe-se o seguinte. A carga elétrica de uma proteína depende do pH do meio em que está dissolvido. Isso acontece porque a gente tem a questão dos sais internos dos aminoácidos, os zwitterions que rolam lá. Falei disso na aula passada. Outra coisa importante para você, PI, ponto isoelétrico. O que é ponto isoelétrico? Está descrito aqui, ó. É o pH em que a proteína é neutra, certo? Que ela não apresenta cargas. Tudo bem? Outra informação importante é essa daqui, ó. Quanto mais afastado do pH do meio estiver o ponto isoelétrico da proteína, mais carga ela tem, certo? Então, no seu ponto isoelétrico ela é neutra. Quanto mais longe o pH do meio tiver, mais carga a proteína tem naquele pH específico que está longe do seu ponto isoelétrico. Beleza? Bom, o que ele quer saber? Ele mostra a tabela com 4 proteínas ali para a gente e dá os seus pontos isoelétricos, quer dizer, o pH em que ela é neutra, tá bom? Beleza. Aí o que ele quer sobre isso? A ordem crescente das velocidades de migração das proteínas. Quando essas proteínas forem assumindo cargas, elas vão migrar ou para o polo positivo ou para o polo negativo do experimento, certo? Lá naquela primeira figura. Aquela pilha vai fazer gerar um polo positivo e um polo negativo. Tá, e aí, professor? E aí que a velocidade de migração tem a ver com a carga que a proteína tem. Quanto mais afastado do ponto isoelétrico estiver o pH, mais carga ela assume. E quanto mais carga ela assume, maior vai ser o efeito do campo elétrico sobre ela. Então ela vai ter uma velocidade maior quanto mais carga ela tiver. E uma velocidade menor quanto menos carga ela tiver. Beleza? Bom, vamos pensar. Aqui estão as 4 proteínas. A gente vai ter que ligar isso aí com pH, tá? A gente sabe que a escala de pH ela vai de 0 até 14, tá? Sendo 7 o meio neutro. Só que a gente não precisa dessa escala de pH inteirinha para trabalhar. A gente vai trabalhar só na área dos pontos isoelétricos ali, ó, de 4,8 até 8. Então, vou pegar só a parte que interessa, ó, de 4,8 até 8. Beleza? No texto ele falou pra gente que o pH da solução está em 6.
E falou também que quanto mais distante do pH do meio estiver o ponto isoelétrico, mais carga a proteína assume. E quanto mais carga ela tiver, mais veloz ela vai ser na migração para ir para o polo positivo ou negativo. Tá? Bom, vamos anotar ali os pontos isoelétricos. O 4.8 a gente já marcou e o 8 a gente já marcou. Então vamos marcar lá o 7.6 da beta-globulina, o 6.6 da alfa-globulina e o 4.8 a gente já marcou. Então olha só, a gente tem que trabalhar com isso, com a distância que o ponto isoelétrico se encontra da solução, do pH da solução. Então, por exemplo, a gama-globulina, que o PI dela, o ponto isoelétrico é 8, tem essa distância de pH. Então são 2 pontos de pH a distância. Para de baixo, que é 7.6, está aqui, ó, de 6 até 7.6, vai dar 1.6 a distância de pH, né, do pH do meio para o ponto isoelétrico. A de baixo, a alfa-globulina, de 6 até 6,6, vai dar 0,6 de distância de pH. E a última, a albumina, do 6 da solução até o 4.8, que é o ponto isoelétrico dela, dá 1,2 de diferença. Beleza? Quanto mais carregado estiver, mais rápido é. Ele quer a ordem crescente, então ele quer da menor velocidade para maior velocidade. O mais lento é o que tiver com menos carga. E o que tem menos carga é o que tem a menor diferença entre o pH do meio e o seu ponto isoelétrico. E o menor que a gente tem é o 0,6 ali, ó. Então a primeira velocidade, a mais lenta, é o V3. Depois do 0,6, a segunda menor é 1,2. Então, V4. Depois o 1,6 e depois o 2. Certinho? Então a velocidade vai crescendo nesse sentido. V3, que está bem pertinho do pH do meio, é a que tem menos carga, é a menos veloz. O 8, que é o ponto isoelétrico mais distante do pH do meio, é a mais carregada, é a mais veloz. Beleza, galera? Tá aí, ó, interpretar um exercício, certo? Tirar as informações que ele tem para você. Veja que eu não falei nada de ponto isoelétrico durante a aula, mas lendo a questão a gente consegue vendo as informações que ela tem pra gente, tá bom? É isso, galera. Focar, ver as informações que você tem para aquela determinada questão. Belezinha? Analisando aqui, a gente vê que a nossa resposta é D. De dúvida, dúvida, dúvida. Belezinha, galera? Letra D de dúvida. Terminamos essa nossa aula, terminamos o nosso curso. Essa foi a nossa última aula do curso regular de Química. Estou muito feliz de ter chegado até aqui com você. Muito obrigado pela sua companhia, por ter estado com a gente em todas essas aulas. São mais de 150 aulas. Olha só a sua evolução, cara. Muito obrigado, tá? Não tenho palavras para dizer a minha felicidade em estar gravando essa última aula. Muita coisa aconteceu no percurso. Dias em que eu gravei e perdi completamente a aula, acabou a energia. Ou então gravei, mas esqueci de gravar o áudio. Gravei e não estava focado. Muita coisa acontece na nossa vida. Mas a gente tem que persistir, cara. Persista no seu sonho. Vá atrás do que você quer. Você vai conseguir. Espero que você tenha gostado desse nosso curso todo e que possa contar aí para os seus amigos do projeto do Mundo da Química e do Professor Marx, tá bom? Galerinha, para você um abraço, cuidado na rua e que Deus abençoe as nossas vidas sempre.